Uma vez me perguntaram, Marcelo, você acredita no diabo? Eu falei, eu não. O diabo é muito mentiroso. Sejam bem-vindos ao canal Somos Um, Universitários Missionários. Eu sou Marcelo Santos. A crença tradicional na existência de Satanás e de seus demônios, anjos caídos que se opõem à obra de Deus, é uma crença totalmente desconsiderada, descartada no meio acadêmico e intelectual. É relativamente comum você achar na universidade pessoas que creem e admitem a existência de Deus, mas a existência do diabo e dos demônios é praticamente zero. Inclusive, muitos cristãos, ao entrar na universidade, acabam até abandonando. Continuam crendo em Deus, mas não creem mais que existe um diabo, Satanás. E isso leva. As pessoas que creem assim dizem que a linguagem bíblica sobre demônios ela reflete uma superstição de uma era pré-científica, não é? Onde as pessoas tinham que achar explicações para os fatos, e então davam a explicação dos demônios, ou um símbolo. Os demônios e Satanás seriam um símbolo da maldade humana em geral. Tá? E aí, mas realmente vale a pena tratarmos desse tema? Faz sentido falar sobre essa doutrina de Satanás e dos demônios no mundo acadêmico? Enfim, o diabo existe? Para a gente poder discutir, primeiro a gente precisa eliminar alguns entraves, alguns mal-entendidos. Primeiro, quando a teologia cristã fala de Satanás e dos demônios, não está falando de uma figura de vermelho com chifre, tridente e rabo. Nem está falando de um ser que está reinando no inferno. Satanás e seus demônios vão ser mandados para o inferno para serem punidos no inferno. Também não está falando de um poder rival e equilibrado com Deus, equivalente a Deus. A teologia diz que Satanás é um anjo caído, um ser criado por Deus, um ser limitado. Não é um mal absoluto, porque não existe mal absoluto. O que existe é o bem absoluto, que é Deus. Tirando esses entraves de cena, a gente então se pergunta, a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: qual é a grande dificuldade intelectual ou o grande empecilho racional de imaginar que, admitindo que Deus existe, já falamos sobre a existência de Deus em outros vídeos, admitindo que Deus existe, qual é a grande dificuldade de Deus ter criado outros seres racionais além dos humanos? Qual é a dificuldade ou a impossibilidade de Deus ter criado outros tipos de criaturas, a que nós chamamos anjos? Qual é a dificuldade de imaginar que Deus teria dado a essas criaturas um livre-arbítrio, a liberdade de escolha? E se algumas dessas criaturas rebelaram-se contra o plano de Deus. Então, olhando por esse ângulo, a gente vê que não tem nada de absurdo de imaginar a existência desse tipo de seres. Né? Um outro mal entendido ou superstição que as pessoas falam é que essa ideia da existência dos demônios tiraria a responsabilidade humana pelos seus atos. Tudo está na conta de Satanás, foi ele que me obrigou a fazer. Né? Essa desculpa, Adão e Eva tentaram colar essa desculpa, mas não deu certo. A existência do diabo não exime a responsabilidade humana em se submeter ou seguir ou acompanhar aquilo que ele sugere ou incita ou orienta. Tá? Mas diante disso tudo, qual é a importância de se acreditar na existência do diabo? Por que é importante acreditar que o diabo existe? Primeiro, porque ele existe. Ele é uma ameaça real. Quando você não está consciente de uma ameaça, você se torna muito mais vulnerável a ela. Jesus, ele sempre falou a respeito dos demônios como criaturas inteligentes que não são símbolos da maldade humana. Jesus lidou, interagiu com os demônios, lidou com o próprio Satanás no deserto, e ele não falava deles como fenômenos psíquicos ou como símbolos de alguma coisa. Jesus tratou a existência do diabo como real.
E ele existe, ele é uma ameaça, os demônios são uma ameaça. Se a gente não estiver consciente disso, você e seus amigos podem ser muito prejudicados por ele. Além disso, para você que é evangélico, é uma ameaça muito específica, porque eu já vi isso muito acontecer. Quando você começa a relativizar uma determinada doutrina bíblica, isso abre o espaço para você relativizar outras. Tenho uma amiga minha que ela começou literalmente falando sobre isso. Olha, eu não creio que o diabo existe, eu não preciso dessa crença na minha vida. E a partir daí ela foi relativizando outras crenças e outras, até chegar em crenças muito mais centrais e a ponto de relativizar tudo e de não ter mais uma fé absoluta na palavra de Deus. Isso é um grande perigo. É por isso que é importante afirmar e de uma maneira sensata e lógica essa crença bíblica, essa doutrina espiritual. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Compartilhe, curta, inscreva-se no nosso canal.